a Úrsula, ela fez um feito muito grande, tirou 1000 na redação do Enem e a redação dela está disponível na cartilha, que o INEP divulga todo ano, e ela vai contar um pouquinho sobre como foi para ela conseguir essa nota máxima na redação. Meu nome é Úrsula, né? Eu tenho 19 anos, eu estou fazendo medicina na UFMG e eu fiz 1 ano de cursinho e é isso, né? Ela é nossa caloura. Então, Úrsula, quando você abriu a redação, abriu a prova e encontrou o tema da redação, qual foi seu primeiro sentimento, assim? O meu foi de desespero, porque primeiro eu abri a prova e a redação não estava na primeira página. Aí eu tive que folhear e tudo, achei que o tema foi bem inesperado, pelo menos pra mim. Mas eu queria saber se você tinha lido algo sobre ou se foi uma surpresa também. Assim, o tema, na hora eu assustei, né? Porque educação tava muito complicada a frase, eu achei muito elaborada. Mas aí depois eu fui percebendo que estava um pouco parecido com muito que a gente tinha trabalhado com deficiente. Uhum. Então eu já tinha visto um pouco, já tinha lido, tinha feito algumas redações no sentido mais amplo, assim, não com um estudo específico. Tanto específico, né? Você tem alguma técnica, tipo, quando você lê o tema, assim, para extrair dos textos motivadores, algumas palavras-chave do próprio tema, tipo, você tinha esse mecanismo de riscar a palavra e usar na redação, ou era uma coisa mais, tipo, vou tirar da minha cabeça mesmo e jogar no texto? Na hora que eu vi, assim, na hora que eu fui lembrando do que eu já tinha feito, que era parecido, eu fui escrevendo. Mas eu peguei muita coisa do texto motivador, porque eu tava meio sem saber qual que era o sentido das coisas que era pra eu escrever. Então eu tava um pouco confusa. Mas eu peguei muita coisa para eu poder me orientar mesmo do que eles queriam. Porque no texto motivador acaba que tem muito do que eles estão pedindo. Sim. Então, eu usei muito o texto motivador nesse sentido, para dar uma orientação. A gente falou muito sobre isso no vídeo sobre redação também, que o texto motivador te dá um norte, né? Tipo, você tem que ler, sem copiar, claro, mas você tem que tentar extrair o máximo daquilo para poder seguir o caminho que eles querem de você, né? É mais ou menos isso. E introdução, você tinha algum mecanismo que você fazia? Alguma técnica importante? Assim, como minha dificuldade maior no Enem anterior tinha sido redação, eu fiz muita redação. Engraçado então, isso, né? Você foi muito bem também na redação? O ano passado? Eu tinha tirado 720. Nossa, você deu um salto muito grande. Né? Completamente. E foi o que tinha trazido a nota muito para baixo. Muito para baixo. Então, eu fiz muita redação. Então, na parte da introdução, por exemplo, era uma das partes que eu já fazia quase igual em todas as redações. Tipo, eu já começava com uma frase de introdução, assim, já deixava o meu argumento mais ou menos colocado e já fechava com alguma coisa que ia ligar com o próximo parágrafo. Então, independente do tema, já era tudo meio parecido. Então, a parte da estrutura mesmo, principalmente da introdução e da conclusão, já eram muito parecidos. Então, e é bom também que quando você chega já tá em uma zona de conforto. Você já não sabe como... Eu acho que com a prática de tanto você fazer redação, você acaba criando um modelo seu, né? Eu sentia isso, que eu ia ficando mais ágil quando eu fazia a redação e ao mesmo tempo a minha nota ficava muito parecida, né? Justamente por ter esse modelo pronto, assim. Quantas redações você fazia? Mais ou menos por semana ou por mês? No começo do ano, que você tá naquele pique, né? Aí eu fazia, uma por dia. Eu fazia muita redação. Mas aí depois, no segundo semestre principalmente, que eu já tava muito cansada e seria muita coisa pra estudar, eu tentava fazer umas 3 por semana. Mas como eu sabia que meu problema principal era a redação, eu tentava dar prioridade. Assim. Eu não deixava de fazer menos era mais ou menos por aí que eu fazia. Depois que você pegava a redação corrigida, você costumava reescrever ou não? Tipo, você só focava no comentário do corretor e tentava aprimorar nas próximas? Dependia um pouco do tema. Se fosse um tema que eu tinha dificuldade,
eu tentava reescrever, mas a maioria eu focava nos comentários e tentava fazer uma outra e corrigindo o que eu tinha errado. Em relação ao desenvolvimento, você tinha técnicas de argumentação que você usava mais ou dependia muito do tema? Como é que era? A minha professora do cursinho, ela recomendava muito o trabalho do conhecimento. Recomendava muito. Que eu tinha a impressão que deixava a redação muito completa mesmo, assim, então eu gostava muito de usar. Então eu tentava sempre colocar alguma coisa de outra área do conhecimento, uma referência de fora e tal. E na estratégia da argumentação mesmo, eu usava muito causa e consequência. Que eu também adorava. É o melhor. Que é muito bom, assim. Ou então causa, consequência, consequência, tipo, mais ou menos nessa estratégia mais simples, assim. Mas eu tentava muito colocar outra área do conhecimento, porque acaba que deixa a sua redação um pouco diferenciada, assim, eu tenho a impressão. Na área do conhecimento, você pegava uma coisa mais de escola, você gostava muito de atualidade, sabe? Você lia no jornal alguma coisa? Porque eu vi na redação que você usou, tipo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E acho que isso foi muito atual, né? Acho que foi aprovado em 2016, se não me engano, 2015. E eu vi que você usou também muita filosofia e tal. Tipo, você costumava usar essas áreas que você tinha mais aptidão ou... Porque, assim, eu acho que filosofia enriquece muito o texto. E eu já gostava de filosofia. E como eu via que o texto ficava muito bom, aí eu fui me aprimorando cada vez mais para poder colocar nas redações. Com você também foi assim? Assim, eu não tenho muita facilidade com filosofia, mas a minha professora dessa linha, ela me falava muito para eu procurar saber mais sobre os autores. Então, por exemplo, eu acho que eu usei Hannah Arendt no texto. Você usou Bourdieu também, eu também usei. O mesmo contexto lá de violência simbólica. Aí, o que aconteceu? Eu pegava essas dicas com ela e aí eu procurava saber mais de cada um desses autores. Assim, a ideia geral também, porque também se você estudar muito profundamente, você fica sabendo muito, não cai na redação. Exato. Então, eu colocava assim, eu fazia assim, e aí eu tentava pegar mais de atualidade, que são os estatutos, mas assim, não tem muito tema que dá pra usar isso. Eu sabia mais ou menos do estatuto da criança, do adolescente e do deficiente, mas era mais ou menos por aí, assim, eu tinha as referências que eu mais achava que dava pra usar meio que prontas. E você costumava usar uma estrutura definida no parágrafo de argumentação do desenvolvimento? Porque, pelo menos, eu costumava, tipo, afirmar, aí eu colocava uma área do conhecimento, explicava a área, era mais ou menos pronto, assim, uma receita mesmo. Acho que não tem muito como ficar muito diferente, né? Porque não é um texto muito longo. Mas eu tentava colocar, tipo, uma frase, assim, introduzindo. Eu sempre colocava, mais ou menos, primeiramente, em segundo lugar. Os conectivos, né? Que são muito importantes também. Por causa da competência 4. E pra mostrar assim que você tá ligando, dando uma ordem assim, pra redação. E aí já ficava meio pronto. Era tipo uma frase, aí a ideia do desenvolvimento e aí uma outra frase pra ligar com o próximo. Então era sempre mais ou menos assim. Você gostava de causa e consequência, como você falou. Eu gostava também de colocar, por exemplo, quando era um tema mais histórico, assim, eu gostava de colocar passado, presente, tipo, quando é uma coisa mais enraizada, assim, eu gostava de fazer esse contraste temporal. Eu falo de muita coisa que a minha professora passou, porque Pode falar. Perfeita. Aí, assim, da parte histórica, para eu colocar referência histórica, eu sempre tentava colocar, tipo, explicando um pouco. Porque que nem muita gente coloca, tipo assim, Revolução Industrial, tal, só que não explica. Então não fica considerado nem outra área do conhecimento, fica uma referência muito ampla.
Então, eu tentava colocar sempre explicando. Mas sempre que tinha um tema isso que dava pra usar, né? Porque tem gente que, sei lá, eu coloquei tal coisa, mas não adianta nada se você não contextualizou com quem tá pedindo. Exatamente. Tipo, aí você perde tanto a competência 2, que é a da área do conhecimento, quanto da 3, que é a de argumentação. Fica aquela coisa solta, assim. Mas aí eu, que nem você falou, eu tentava contextualizar, tentava botar a aplicação no tema, assim. Mas eu achava muito difícil, eu tinha um pouco de dificuldade pra não ficar muito amplo, sabe? Porque a parte de história você sempre sabe o fato, mas como é que você vai aplicar pra argumentação, sabe? Então eu achava difícil, mas pra quem tem facilidade é tipo, muito bom de usar. E a temida proposta de intervenção, pra mim era a parte mais difícil, mas não sei, milagrosamente foi a que eu tirei 200. Então, eu pelo menos acho que, pelo menos com essa nova banca, que o Enem quer muito que você detalhe. Que é uma coisa que você coloque o agente, como vai ser feito, pra que vai ser feito, a quem vai ser feito. Tipo, ele quer que você detalhe muito. Tanto que na minha redação eu usei só uma proposta, mas foi uma coisa muito detalhada. Muito bem feito, né? Sim. Eu lembro que uma orientação pra gente fazer a proposta de intervenção era sempre quem, o que, como, tipo, sempre tinham que ter pelo menos esses agentes assim, bem claro, deixando bem claro. Então, eu pensava na ideia da proposta e pensava em como que ela podia ser feita. Então, eu tentava colocar o máximo de coisas possível. Então, tipo assim, o alvo, quem podia fazer, como que podia fazer, tipo assim, os instrumentos para fazer ela, como que fazia ela. E aí, eu tentava ver como é que eu ia explicar isso bem, tipo, com pouco espaço, né? Porque tem muito pouco espaço pra você botar duas muito detalhadas. Eu vi que na associação você pôs duas muito detalhadas e eu acho que ficou bem enxuto. Como é digitado, né? Não dá pra gente ver como é que foi na folha de redação mesmo. Mas em relação à linha, você ocupou todas mesmo? Eu fiz 2 rascunhos. Eu fiz primeiro, tipo, aquele esquema assim de ideia. Que é o brainstorm, né? Que eles falam. E aí eu tentei botar o máximo já organizando assim. Eu já tinha um jeito mais ou menos de organizar. E aí depois eu fiz um rascunho inteiro. Depois eu passei a redação inteira. Você demorou quanto tempo? Foi... eu não lembro, mas foi tipo muito tempo. Porque eu passei pelo menos assim uma meia hora só passando a limpo a redação. Ainda mais você fica muito nervoso, né? Então é difícil não tremer. É verdade. Mas eu passei muito tempo. A redação, e assim, como eu sabia que é o que eu mais tinha dificuldade, é o que eu mais gastava tempo. Então acho que você treinou muito bem também. O primeiro dia que foi humanas e linguagens, pra você fazer um tempo mais curto, pra destinar o tempo pra redação mesmo. Eu também acabei fazendo isso, porque como a redação vale muito, eu sempre pensei que eu tinha que me dedicar mais a ela e gastar mais tempo nela. Eu vejo muita gente falando, eu faço em 40 minutos. Tipo, ok, não consigo. Se der certo pra você, continua, mas pra mim não dava certo. E o rascunho, e como era um tema difícil também, muitas vezes eu começava a escrever, mas achava que eu tava fugindo um pouco, eu tinha essa sensação, por isso que acabou demorando mais. Mas eu sei que pelo menos 1 hora eu gastei pra fazer o esquema do que eu queria colocar e escrever o rascunho inteiro. E aí depois eu deixei passar limpo. Então assim, eu gastei muito tempo. E como foi quando você descobriu que tinha tirado 1000? Tipo, você já tava esperando? Porque eu tava muito ansiosa. Eu fiz a redação, já queria levar pro monitor. Tipo, quando eu tirei? Eu falei, eu vou receber a notícia logo, entendeu? Se eu fui bem, ok. Se não, sinto muito. Nossa, na hora que eu tava escrevendo, eu falei assim, ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. Tipo assim, eu tava achando que ia dar muito errado. Porque eu achei que eu tinha colocado muita coisa. Depois que eu conversei com todo mundo falou assim, mas você botou muita referência, né? Tipo assim, às vezes ficou um pouco confuso o texto. E aí eu tava, tipo, morrendo de medo. Mas... Então, eu não esperava. Eu tinha feito prova por um outro cursinho pra eu conseguir bolsa, assim. Eu não achei que eu fosse passar, eu não achei que eu fosse bem na redação. Então, foi muito uma surpresa. E aí, quando você vê, né? Assim, não tem como você não surtar. Nossa senhora, eu ia chorar, assim. Eles te convidam, tipo, pra participar da cartilha? Como é que acontece? Eles mandam um e-mail falando que, que eles parabenizando então pela redação e falando que eles queriam colocar sua cartilha. E pedindo pra você assinar um termo.
Aí você, tipo, escaneia e me manda. É bem de boa, assim. Ai, que chique. O que mais que a gente fala? Beto ou Patrícia? Tá muito bom, gente. Ó, Lindo. já falaram sobre o medo de todo o esforço que você fez pra relação dar errado? Já falaram disso? Você que fez a prova pro cursinho, tipo, você tinha se dedicado o ano todo pra fazer as redações, você fazia uma por dia, 3 por semana. E imagina, tipo, você chega, dá um resultado ruim, tipo, o que você pensa, assim? É horrível, né? Assim, no primeiro ano que eu fui muito mal, foi muito ruim. E você fica com aquele medo, né? De, tipo, o seu ano inteiro que fica focado em um dia de prova, 2 dias de prova, dá tudo errado. Sim. Mas tem que trabalhar com isso de ansiedade, assim. Eu trabalhava muito. Na minha salinha, a Jana sempre colocava, tipo, alguma coisa pra descontrair, sempre dava muito enfoque nisso, que a gente, tipo, tinha que focar na gente também, tinha que focar na parte de saúde, então não podia deixar de sair, tipo assim, e que tinha que focar nisso de estar bem, porque na hora da prova, querendo ou não, sua saúde é metade da prova, assim, se você estiver bem, você vai bem, mas se você estiver mal, você joga fora todo o seu ano. Eu lembro quando eu vi o tema e eu fiquei assustada, a primeira coisa que eu fiz, respira, aí eu fui ao banheiro, lavei o rosto. Aí quando eu voltei eu já tava mais tranquila pra fazer. Eu tinha um professor que falava pra gente ficar se alongando no banheiro. Gente, eu tenho uma pergunta. Oi, é o Patrick aqui. Seguinte, na minha época de vestibular, eu pensava o seguinte sobre esse negócio de ansiedade. A gente tem que fazer tudo que tá ao nosso alcance pra que tudo dê certo, né? Tipo assim, redação. O que eu posso fazer pra que a minha redação não dê errado? Eu posso treinar muito, fazer muitas redações e elaborar o meu texto e assim, ter a minha fórmula e seguir o meu fluxo, assim, sabe? O que tá ao seu alcance você pode fazer. Eu não sei se vocês pensavam nisso. Só que nem tudo tá ao nosso alcance, né? E aí eu me perguntava às vezes como eu reagiria, quando eu parava pra pensar assim, como eu reagiria quando alguma coisa que não estava sob meu alcance acontecesse, me atrapalhasse e tudo aquilo que eu mantinha controle, que eu tinha, por exemplo, a garantia que eu poderia ir bem, tipo a redação, que eu treinei muito, poderia ser afetado por isso e aí tudo daria errado. Tipo assim, eu pensava que como eu reagiria, como eu iria lidar com isso, com essa possibilidade mesmo, assim, sabe? De tudo dar errado, sem deixar com que todo o resto fosse afetado por isso, sabe? Porque para pra pensar, se você tá no meio da prova e você começa a pensar que encontra um tema como esse, assim, aí você começa a se perguntar, tipo, nossa, não é absolutamente nada sobre a inclusão dos surdos na educação no Brasil, sabe? O que eu vou fazer? Você surta, você começa a ficar em pânico, sendo que você até conseguiria fazer uma coisa, você sabe que você é capaz de conseguir fazer aquilo, mas assim, algo que estava fora do seu alcance atingiu a sua perspectiva e todo o resto atrapalhou. Aí você vai lá, se ferra em humanos, vai lá, se ferra em linguagem, vai lá, se ferra em redação, porque você simplesmente não conseguiu controlar essas coisas externas, sabe? Como vocês faziam pra lidar com esses pensamentos que vinham assim, sabe? Porque nessa perspectiva que eu coloquei, eu nem tinha feito a redação ainda, né? Tipo assim, a pessoa nem fez a redação ainda, viu, surtou e já atrapalhou todo o resto, sabe? Tipo, como evitar que esse surto surja, como evitar que essa ansiedade atrapalhe todo esse meu? Como vocês faziam? Porque assim, eu tentava manter o controle da forma mais racional possível, mas às vezes não dava certo, sabe? Tipo, Eu vejo que é muito o controle emocional que a Úrsula falou. Eu, pelo menos, tentava meditar, tipo, não é uma meditação, tipo... Mas só de você controlar a sua respiração, eu acho que já ajuda muito. E eu também falei que eu ia ao banheiro, lavava o rosto e tudo mais. E eu acabava tentando treinar, tipo, nas piores consequências, assim. Tipo, eu fazia as provas do Enem todos os dias, na minha própria casa. Mas aí eu não colocava as melhores condições de prova pra fazer. Eu sempre deixava uma cadeira mais ou menos e tal, porque eu não sabia que local de prova eu ia fazer. Em que local eu ia fazer a prova. E eu poderia ir pro cursinho com ar-condicionado, com cadeira boa, com uma luz boa, mas eu preferia ficar treinando em casa pra ter realmente essa condição mais realista, assim. Eu acho que pra questão de ansiedade, que às vezes é muito... não tá no nosso controle e tem muita gente que tem problema de ansiedade e um ano de cursinho só piora isso, vale a pena procurar uma ajuda de fora. Tipo assim, pra você saber o que é melhor pra você na hora da prova. Então, talvez,
assim, nem que seja, tipo, ir uma vez no psicólogo pra pedir dica, sabe? Ou então, pra saber mesmo como que você vai lidar melhor com isso. Mas, que nem você falou, essas estratégias, assim, de chegar na hora da prova e, tipo, respirar e você vê um negócio, você sabe que você não vai receber bem, já começa a, tipo assim, trabalhar nisso, sabe? E eu acho que um dos pontos que é muito importante fazer no ano de cursinho, que eu não fiz no terceiro ano, que eu acho que tenha afetado muito na hora da prova, é passar um ano trabalhando na parte, tipo assim, de saúde mental. Emocional. Na parte emocional. Porque, querendo ou não, esses fatores pesam muito, assim. Na hora da prova, pode muito ser decisivo. E fez muita diferença procurar ajuda, assim. Eu acho que vale a pena. E se você sabe que você é uma pessoa que fica ansiosa na hora, mesmo se você não é uma pessoa que fica muito ansiosa na vida, assim, às vezes na hora da prova é um momento importante, assim, é normal. Então, eu acho que vale a pena procurar alguém que vai te dar as melhores dicas de como trabalhar isso. Porque eu acho que é normal você ficar ansioso, sabe? Porque, querendo ou não, é uma prova que acaba definindo muita coisa e tudo, mas você tem que saber controlar isso. E eu acho que a melhor forma, além de você procurar uma ajuda de fora, é você realmente treinar as condições da prova, que você vai ficar mais seguro e, consequentemente, vai te dar mais um autocontrole na hora de fazer. Como eu já tinha treinado todo dia, eu já cheguei mais tranquila, sabe? Sabendo que o que estava ali no papel, eu já tinha visto. E não ia ser muito além daquilo que eu tinha estudado antes. Pra redação, minha professora da salinha, tinha dia que ela colocava música, tinha dia que ela colocava, tipo assim, umas coisas caóticas pra gente fazer a prova. Pra gente treinar nas condições mais bizarras possíveis. De uma forma que na hora a gente não surtasse. Barulho de Doritos, sei lá, perto. Aquelas músicas que ficam na cabeça. Gente, eu tenho uma pergunta. Aqui é o Thiago. Eu queria saber se no início do ano de cursinho de vocês, o treino de redação resultava em uma redação feita em uma sentada. Ou se no início vocês escreviam uma introdução, parava, respirava um pouco, depois voltava para o desenvolvimento, depois para a conclusão. Porque muita gente se sente desesperado ao perceber que não consegue escrever o texto inteiro em uma hora. E que isso melhora durante o ano, como é que funciona? Nossa, melhora muito, assim, no começo eu pegava, aí eu ficava olhando pro papel e agora, assim, tipo, eu não sei nem como é que eu começo. Ou então eu escrevia a introdução e aí eu não sabia como que eu desenvolvia. Ou então eu não sabia fazer uma pós-intervenção. Ou então eu fazia um desenvolvimento e não sabia fazer outro. Então, faz muita diferença, assim, você ir treinando, porque você vai pegando o costume de como que é o seu melhor jeito de fazer a redação. E você também vai acostumando a ver como que são os jeitos mais rápidos de fazer. Que nem se falou, de ir pegando agilidade, assim. Então, no começo eu não fazia numa sentada, eu fazia em 1h30, 2 horas, as redações demoravam muito. Tipo, eu não tinha nenhuma agilidade para escrever. E eu fazia assim 2 horas e aí era uma redação muito mais ou menos. Então, e é uma coisa de treino, assim. No começo é muito desestimulante, no começo é muito difícil, mas é como muita coisa na vida, que é tipo assim, você pegar o costume. Nossa, tinha dia que eu chorava pra fazer uma redação. Nossa. Que eu lia assim, eu ficava, gente, mas eu nunca vou conseguir fazer esse texto. Falar um pouco sobre a progressão de notas, principalmente no cursinho. Quando você estagnava numa nota, o que você fazia, assim, pra melhorar e tudo mais? É muito normal, né, assim, a gente empacar numa nota, assim, e uma nota que não é boa o suficiente, né, pra gente. Ou então, tipo assim, a nota da... Eu tive uma caída de nota no final do semestre, tipo assim, no final do segundo semestre. E eu empaquei também, tipo, mais ou menos 800, 840, assim. E pra tentar mudar, eu comecei a procurar, foi a parte que eu comecei a mais pesquisar sobre o trabalho do conhecimento. Porque proposta de intervenção é aquela coisa que você tem que pensar nos agentes, tal, mas depois você sabe os agentes e os alvos e como fazer, é mais ou menos batido. Então, assim, uma coisa que deixaria o meu texto diferenciado, que eu conseguiria dar uma alavancada, seria o trabalho do conhecimento. E aí eu comecei a pesquisar, e aí foi quando eu comecei a procurar saber melhor os filósofos e tudo mais. E aí foi quando eu consegui dar uma saída disso. Eu acho que quando você tem uma estagnada de nota, é muito importante você conversar com quem corrigiu a sua redação para saber em que ponto você está errando. Porque
Porque não adianta você fazer 10 redações, as 10 serem do mesmo jeito, porque você vai continuar chegando na mesma nota. Então é muito importante você fazer uma redação, ver o que você está errando para poder melhorar na próxima. Porque normalmente você erra a mesma coisa, né? É uma coisa meio padronizada, assim. Eu comecei a procurar saber mais da outra de conhecimento, porque meu professor de cursinho falou assim, tá muito bom, mas tipo, dá uma olhada nisso, você sempre tá perdendo essa competência e tal. E outra competência que eu perdi muito, que era a competência 1, né? Que é a parte de gramática, que é muito difícil, você não cometer nenhum erro. E eu não ia nas aulas de gramática do cursinho. E aí eu comecei a tentar assim, mesmo que eu não fosse tipo assim, a louca da gramática, eu pelo menos sabia mais ou menos por cima, a parte de concordância. E aí regência também, muito importante, né? E aí isso já foi dando uma melhorada. Então, gente, agora a gente vai dar umas dicas gerais assim da prova. O que você recomenda fazer agora? Eu acho que no final, o que eu tinha muita dificuldade de redação, então eu não deixava de fazer redação, mas eu não fazia tipo assim 4 por semana, assim, não conseguia. E estudava menos as outras coisas também, porque para deixar o meu foco, porque eu tinha dificuldade. Estudava também um pouco de matemática, porque a matemática pesa muito, né? E tentava procurar formas de eu descontrair, assim, de eu pelo menos dar uma relaxada, de eu dormir bem, comer bem, assim. Então eu não ia dormir mais tarde, tipo um tempo antes do Enem eu já começava a tentar pegar esses hábitos bons, porque eu acho que isso dá uma influenciada no estado espiritual da prova. E que nem o Thiago falou, de às vezes você treinar coisas muito específicas, por exemplo, ele falou de fazer várias introduções e aí depois você pode escolher um tipo dos vários tipos que você treinou. Eu acho que essa é a hora de você ter em mente o seu modelo, né, de redação, porque aí você consegue encaixar em qualquer tema, né? Você vai acabar saindo bem em qualquer tema. Tipo, eu acho que você não tem que estar preparado para um tema específico, você tem que estar preparado para a redação. E aí, a partir disso, você consegue encaixar o tema com a sua bagagem cultural, a sua bagagem de conhecimentos históricos. E aí acaba que você tira uma nota boa. E também, que nem ele falou, não inventar moda, não. Assim, você já tem um jeito de fazer parágrafos de argumentação. Vai ter todo o parágrafo, vai ser várias frases. Tipo assim, não, sabe? Faz o que você sempre faz, que você sabe, mesmo que você sempre tira, tipo, 900, então 880. Faz o que você sempre faz, sabe? Sim. Porque se você for inventar alguma coisa nova, pode ser que não dê certo. E eu deixei tudo o que eu tinha de, tipo, pra trabalhar de saúde mesmo, no final, tipo, eu tinha ganhado uma massagem no cursinho. Tipo, e um negócio de acupuntura. E aí eu falei assim, eu vou deixar tudo pra fazer perto do meio, que aí vai ser a época que eu vou ficar, assim, tentar relaxar e tentar descansar, assim. Porque tem muito peso na prova, né? É muito ruim, porque é uma prova que concentra muito. Então, é importante você estar bem. Assim, é muito importante você estar bem. Se você sabe que você está mal, não adianta você forçar a barra a estudar, porque na hora isso vai refletir na prova. Então, acho que é isso que é mais importante. Em relação a alusões, eu gostava muito de um canal aqui do YouTube mesmo que chama Casa do Saber. Tem muitos vídeos de filosofia, de sociologia, eu gostava muito de assistir. Normalmente os vídeos têm uns 5 a 10 minutos, aí eu sempre colhia algumas coisas assim de pensadores e anotava numa folha. Aí eu tinha uma folha só de citações, assim, que eu gostava de usar. E eu também gostava de ler a cartilha do Enem. Eu acho importante também dar uma lida agora nessa reta final para você colher o que é mais importante em cada redação. Eu, às vezes, pegava alguma alusão ou um conectivo que eu achava que combinava, que dava certo. Eu acho que esse material é muito bom, porque ele tem tudo que o Enem quer de você, de fato. E uma coisa que eu lembrei também, com relação a isso de outra área do conhecimento, que eu via muita gente usando, tipo, uns filósofos muito antigos, tipo Aristóteles, Sócrates. O Kant. O Kant é muito famoso. E eu tentava procurar muita coisa contemporânea, porque tinha muito a ver com os temas. Então, por isso que você usou na área. O Pierre Bourdieu, ele fala muito de violência simbólica, que é uma coisa que a gente pode usar para muito tema atual. Então, isso eu acho que é importante, assim, você pensar quando você pega
as referências se elas estão ou não aplicáveis. Tipo assim, se elas estão ou não fazendo sentido no tema. Sim. Porque às vezes você vai colocar uma coisa do Aristóteles e aí você fica assim, talvez não combine muito assim, com o tema, né? Então, acho que isso é importante também. Gostava muito de Foucault também, desse negócio contemporâneo. Eu acho que... Eu falei do Kant agora, o Kant também é um pouco contemporâneo, assim, mas é porque ele já ficou um clichê, né? Eu acho que a sua redação ela tem que se destacar de alguma forma. E quando você usa uma área de conhecimento que todo mundo usa, mas não consegue contextualizar, tipo aquela coisa jogada, é aquilo que a gente falou, acaba não fazendo sentido. E no caso do Kant, tipo, como é que é a frase? A educação... O homem é o que a educação faz. O homem é o que a educação faz dele. Tipo, é uma coisa muito jogada, sabe? Eu acho que você tem que contextualizar e saber usar bem. Isso pra qualquer filósofo que você for colocar. E vale a pena, assim, também pesquisar, porque às vezes todo mundo sabe de uma frase que um filósofo usa que é muito boa. Mas eu lembro que eu pesquisava muito, tipo, Simone de Beauvoir, ela tinha muitas outras coisas que o povo não falava, que tinha muita coisa que dava pra usar. Ou então a Hannah Arendt mesmo, o Bourdieu, todos tinham, tipo, alguma coisa que às vezes não é o que todo mundo tá falando, mas você vai ler um pouco, dá pra você usar. Sim. E o corretor não tá focado em ver se, tipo, você colocou exatamente a citação perfeita. Ele quer ver se você usou bem, sabe? Então, acho que isso é bom também. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar as redes sociais da Úrsula aqui e a redação dela na caixinha do Enem também vai ficar aqui no box de descrição. E deem like, se inscrevam no canal e não deixem de curtir os próximos vídeos também. I wanna